Opa, meus amigos, tudo bem? Vamos lá. Essa aula aqui é para deixar um grande alerta para vocês com a seguinte informação. Vamos lá. Eu estava em treinamento com um aluno aqui e um outro aluno chegou e ele trouxe para a gente um aparelho e fizemos a análise no aparelho, que o aparelho não tinha sinal, e analisamos o aparelho de todas as formas, tensões, analisamos em condução reversa, analisamos no visual se tinha alguma coisa danificada, faltando alguma coisa, e a gente não obteve nenhum êxito. Aí eu falei com ele assim, cara, é um Motorola, essa placa é muito frágil. Vamos fazer o seguinte, volta lá, conversa com seu cliente, dá um aperto nele, verifica com ele se o aparelho não era de conta, algo que pudesse fazer com que o aparelho tenha sido cancelado, né? Porque o cliente consultou, né? E o aparelho estava legal, estava de boa, não tinha nenhum bloqueio. E quando ele trouxe aqui também no dia seguinte, né, o aparelho, o cliente dele garantiu que estava tudo ok. E a gente foi fazer a análise e realmente apareceu impedido, né? O que isso aí quer dizer? Significa que às vezes naquele momento ele não vai dar como impedido, só que estará bloqueado, estará sem sinal na operadora, né? E um detalhe que eu deixo para vocês é assim: ele pode estar impedido na Claro, você está testando também com o chip da Claro e não dá sinal. E se você trocar um chip, botar o chip da Oi, ou da TIM, ou da Vivo, ele dá sinal. Então você vai ver que ele não vai ter defeito nenhum na banda de frequência do aparelho, tá? No circuito de RF. Então, um conselho que eu dou é sempre esperar um dia, 2 dias antes de você tentar fazer um serviço, acabar de repente aí retirando um PA ou um WTR ou fazendo manutenções que não deveria ter feito e sendo que era um aparelho que estava realmente impedido. E o cliente ali falou, poxa, mas eu só fiz a troca da tela, agora voltou bloqueado. Porque às vezes o aparelho não bloqueou imediatamente, mas ao sair da rede e ao fazer uma nova captação do sinal da rede, ele foi reconhecido como bloqueado e acabou não dando mais sinal, né? Então é um alerta muito importante vocês estarem com o aparelho nessas questões aí de situações de no primeiro momento ele não estar cadastrado na base como bloqueado e logo em seguida ele se apresentar como bloqueado aí, né? Então essa é uma dica aí muito importante que eu deixo para vocês, tá? Então esse foi um aparelho, ó, que o cliente estava em utilização, era um aparelho de um aluno que ele trouxe aqui para poder, né, verificar o sinal, porque era de um cliente dele, ele só tinha trocado a tela para o cliente e o aparelho acabou acontecendo isso exatamente durante o período da troca da tela. E isso pode acontecer com vocês. E vocês podem falar assim, poxa, mas aqui só entra se consultar. Então ele talvez não conseguiu identificar o e-mail, ou já tinha o cliente como um cliente de confiança, ou a tela totalmente apagada sem condições de verificar, tá? Isso aqui foi feito ano passado, no dia 7/12/2020, e infelizmente é um aparelho impedido. E aí já não é problema do técnico, né? No caso do aluno, já não é problema dele, já é um problema do cliente. Mas foi constatado no dia, num segundo chip que a gente testou, o aparelho funcionou, não na Claro, mas funcionou em uma outra operadora. E aí o cliente resolve o que ele quer fazer. Mas você pegou para trocar a tela e entrou nesse caso, tá? Seja muito criterioso com o seu cliente, conte os passo a passo por onde você passa e se realmente você tiver como analisar, analise, espere 2, 3 dias para ver se vai dar algum impedimento
ou assim vocês conseguem determinar aí a manutenção ou não do aparelho, tá bom? Lembrando que sempre pegando o aparelho apagado, anotar na ordem de serviço de que foi impossível fazer outros tipos de testes no aparelho devido ao aparelho estar apagado, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus.